Evangelho de Lucas, capítulo 1, o versículo é o 38. E Deus tem uma palavra poderosa para os nossos corações nesta noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O versículo da palavra do Senhor diz: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Nessa noite, o Senhor Jesus quer trazer uma mensagem aos nossos corações, uma mensagem de reflexão para a nossa vida como cristão. Eu meditando na palavra do Senhor e perguntando para Deus: Senhor, o que falar para a igreja do Senhor? Porque ministrar a palavra de Deus é de uma responsabilidade grande. Por quê? Porque a nossa vida é do Senhor. A palavra também é do Senhor. E a igreja também é do Senhor. Então, estar diante da igreja do Senhor como um instrumento dele, diante da palavra dele, diante da igreja dele, é uma responsabilidade. Mas eu pensando, meditando, perguntando a Deus, o que falar para a igreja do Senhor naquele dia? E o Senhor então foi ministrando ao meu coração algo sobre disposição. O Senhor nesta noite, Ele quer nos trazer uma reflexão sobre estarmos dispostos para sermos usados pelo Senhor. Nós estamos vivendo tempo, irmãos, em que as pessoas estão desistindo muito fácil das coisas do Senhor. Nós estamos vivendo dias em que a mente, o coração das pessoas estão ocupados por tantas coisas, menos do desejo de servir a Deus, menos do desejo de ser mais útil na casa de Deus, menos do desejo de ter mais tempo com as coisas de Deus. E o que Deus quer de nós nesta noite é que a gente tenha mais disposição de aceitar a vontade de Deus. Porque muitos dentro da casa de Deus, falando de uma forma geral, estão perdendo o desejo pelas coisas do Senhor. Estão perdendo o desejo da oração. Estão perdendo o desejo da leitura da palavra de Deus. Estão perdendo o desejo da meditação nas coisas sagradas. Estão perdendo a vontade até mesmo de vir à casa de Deus. Porque depois de pandemia tem muita gente que aprendeu a cultuar online e acostumou com essa situação, e cultua online, e contribui online, e até participa da Santa Ceia online, e estão perdendo o desejo de fazer melhor as coisas do Senhor. Mas nesta noite, nós que estamos aqui, o Senhor tem algo diferente para nós. E eu quero deixar bem claro, pela autoridade da palavra do Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que todo mundo que está aqui é útil na casa de Deus. Todo mundo que está aqui, o Senhor tem algo para fazer através da sua vida. Todo mundo que está aqui, Deus tem promessa. Todo mundo que está aqui foi chamado. O Senhor Jesus, Ele não foi no mundo, te tirou do mundo das trevas, limpou a tua vida, te fez uma nova criatura, simplesmente para você ocupar lugar. Não, o Senhor, Ele quer te usar.
O Senhor quer fazer coisas grandes através da tua vida. Mas sabe o que está faltando? Disposição. E Maria estava lá bem quieta no seu canto. Morando onde? Na cidade de Nazaré. Nazaré era uma grande metrópole. Nazaré é uma cidade bem badalada. Nazaré é uma cidade construída nos holofotes? Nada. Nazaré era uma cidade desprezada. Uma cidade muito pequena. A ponto de que quando Filipe encontra Natanael e diz: encontramos Jesus o Nazareno, ele vira e fala assim: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas onde é que Maria morava? Em Nazaré. De família simples, de família humilde, uma moça prometida, noiva de José, e ela estava lá no seu dia a dia, fazendo as suas coisas, vivendo a sua vida cotidiana, mas eis que de repente vem um dia em que Maria recebe a visita de um anjo. Oh, maravilha! Maria estava lá no seu canto, bem quieta, mas vem um anjo do Senhor e cumprimenta Maria e fala para Maria assim: salve a agraciada. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Oh, saudação maravilhosa! Já pensou? Menina simples, tão nova, morando em Nazaré, vida diária, cotidiana, comum como a nossa, e de repente vem um anjo e lhe diz essas palavras tão bonitas: oh, Maria, você é agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Quando ela recebe aquela visita, quando ela recebe aquela palavra, Maria fica toda entusiasmada, né? Opa, eu sou agraciada, o Senhor é comigo, eu sou bendita, que maravilha! Não. Quando ela recebe a notícia, o texto diz aqui que ela se turba com aquelas palavras. Ela fica preocupada. Que saudação seria aquela? O que é que esse anjo tem para me dizer? Que saudação é essa? Mas o anjo então lhe diz: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Sabe o que vai acontecer com você, Maria? Em teu ventre você vai conceber e dar à luz um filho. E você vai colocar o nome nele de Jesus. E sabe quem vai ser esse Jesus, Maria? Ele vai ser grande. Ele vai ser chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar para ele o trono de Davi. Ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o teu reino não terá fim. Maria mais uma vez se preocupa. Primeiro ela se preocupa com a saudação, mas agora ela se preocupa como é que isso iria acontecer. E ela responde para o anjo assim: como vai ser isso? Eu não conheço varão. Aí o anjo mais uma vez aumenta as palavras poderosas sobre a vida de Maria. Aleluia! E ele então diz: ó Maria, preocupa não, sabe o que é que vai acontecer? Vai descer sobre ti o Espírito Santo. A virtude do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. O santo que de ti há de nascer, ele não será qualquer pessoa, ele será chamado Filho de Deus. E tem mais: Isabel, tua prima, ela concebeu e teve um filho na velhice. Este é o 6º mês para quem? Para aquela que era chamada estéril.
Olha Deus trabalhando, porque Deus trabalha lá e porque Deus trabalha cá. E ele ainda diz, porque para Deus nada é impossível. E diante de todo aquele episódio, diante de toda aquela conversa, Maria então chega a uma conclusão. Então, aleluia, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. É isso que está faltando em muitas vidas nesse dia. Ah, mas está certo. Maria ia aceitar mesmo. Por quê? Porque ela seria a mãe do Salvador. Aquela moça simples e humilde da cidade de Nazaré se tornaria famosa, porque ela seria a mãe do Salvador. E eu, o que é que eu vou ganhar? Preocupa com isso não. Sabe por quê? Maria foi agraciada, mas passar o que Maria passou, Maria viu seu filho ser perseguido, maltratado, Maria viu seu filho ser cuspido, Maria viu seu filho ser perfurado, pendurado numa cruz. Era filho de Deus, mas era filho da sua carne. Então alguém diz, Maria se dispôs, mas porque Maria iria ser a mãe do Salvador. Não importa o que é que Deus tem para você fazer como missão, se é coisa grande ou se é coisa pequena. Sabe o que Deus quer de ti? É que você tenha disposição. Deus quer usar a tua vida. Deus, Ele te vê como um vaso. Deus, Ele te vê como instrumento. E o Espírito Santo de Deus toca o meu coração que tem pessoas que estão sendo negligentes com o chamar de Deus. Mas Deus nesta noite movimenta a tua alma e diz para você, não tema, porque se a promessa é dele, Ele vai cumprir. E analisando a história bíblica, a gente pode ver muita gente que ficou à disposição de Deus para que o Senhor usasse a sua vida. E uma delas não tinha nada provável para ser usada por Deus. Mas quando se pôs à disposição, o Senhor usou. Talvez você pense assim, eu não tenho talento, eu não tenho dons, para que eu sirvo na casa de Deus? Deus tem algo para você. Sabe o que você tem que fazer? Orar e pedir para Deus, Senhor, mostra-me o que é que o Senhor quer que eu seja útil na tua casa. Josué precisava saber como era Jericó. Ele precisava lutar para conquistar Jericó. E ele então precisava entender as estratégias daquela cidade. Então ele envia para aquela cidade 2 espias. E quando eles chegam naquela cidade, a primeira casa que eles encontram para entrar é a casa de Raabe. Quem era Raabe? Uma meretriz. Uma mulher mal vista na sociedade. Mas foi lá que eles foram se esconder para saber notícias da cidade. E Raabe se dispôs a esconder aqueles espias, mesmo sendo afronta contra o rei, mesmo sendo afronta contra o seu governador, mas ela escondeu os espias. E no fim das coisas, por ela ter disposto a esconder aqueles espias, ela foi salva. A tua casa foi salva. E aquela terra foi
Deus, mesmo correndo risco, mas ela dispôs a esconder os homens de Deus. Em outra ocasião, nós vemos o povo de Deus sendo perseguido por inimigos. Os filhos de Deus estavam sendo perseguidos pelo rei da Assíria. E agora, de repente, vem Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, uma juíza em Israel, uma mulher que se dispôs a servir ao povo de Deus. E de repente precisa ter uma batalha. E Baraque então vira para Débora e diz: eu vou, mas só se você for comigo. Se você não for comigo, eu não irei. Sabe qual foi a resposta de Débora? Como mulher de Deus, como profetisa, como juíza, ela levanta-se e diz: certamente irei contigo. Porque mulher de Deus é assim. Não importa se a batalha é grande ou se a batalha é pequena, mas quando é convidada, ela vai, ela enfrenta. Então ela diz: eu irei, mas tem uma coisa, não vai ser por sua mão que o exército terá vitória, mas sim pela mão de uma mulher. E sabe o que acontece? O inimigo foge e entra na casa de Jael, pede água, ela lhe dá leite e ainda lhe cobre. E quando aquele homem está bem tranquilo, ela pega uma estaca e pega um martelo e crava na sua fronte, e aquele inimigo foi destruído. Por quê? Porque mais uma vez uma mulher se pôs à disposição para a destruição do inimigo. O Senhor quer nos usar para destruir inimigos. Aquela mulher usa uma estaca e um martelo. Podemos dizer que aquela mulher usou dois instrumentos que podem servir para nós hoje. Não é que eu vou pegar uma estaca e um martelo e fincar na fronte de alguém, mas eu posso usar o jejum e a oração para destruir o inimigo. É preciso mesmo é que haja disposição. Mas de repente surge uma outra mulher na história que se dispôs a fazer algo e que a sua disposição livrou toda a sua casa da destruição. Abigail. Davi estava no deserto e manda seus moços, seus mensageiros e pedir comida a Nabal. Quando alguém chega e dá a notícia, ele responde: tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os mensageiros de Davi voltam e contam isso para o seu senhor. Quando ele recebe aquela notícia, ele fica nervoso e se arma e pega 400 homens e diz: vou subir contra Nabal e vou destruir a sua casa. Mas eis que um dos seus servos ouve essa história e sai correndo e vai contar para quem? Para Abigail. Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto ao saudar o nosso amo. Porém ele se lançou a eles. Aqueles homens têm sido muito bons para nós e nunca fomos agravados deles. Nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estávamos no campo.
De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando ovelhas. Olhe agora e vê o que você pode fazer, porque tudo já está determinado para esse mal. Abigail então ouve aquela notícia e ela toma uma posição. Ela se dispõe, não é de disposição que estamos falando? O Senhor não nos quer levantar com total disposição para fazer o que é preciso ser feito na obra de Deus? Não é disposição que o Senhor nos quer para defender as coisas do Senhor, para defender a nossa casa, a nossa família. Tem famílias por aí que o inimigo está entrando e fazendo arruaça e trazendo destruição. Mas quando a mulher de Deus, o homem de Deus se levanta e se coloca à disposição, o inimigo bate em retirada, porque nessa casa ele não entra. Assim foi na casa de Abigail. Mesmo que o seu esposo morrera depois, mas a destruição total não chegou, porque Abigail se apressou. Tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo, 100 cachos de passa, 200 passas de figos, e pôs no jumento e falou para os jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Mas não falou nada para o seu marido. Chegou lá, encontrou com Davi, deu para ele aquelas comidas, apazigou o seu coração e ainda deu para ele uns bons conselhos, que depois os irmãos leem o texto e vai entender que ela deu para ele uns bons conselhos, até ao ponto dele dizer para ela: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho e bendita tu, que hoje me estorbaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Ele voltou maravilhado, porque ele iria voltar com suas mãos sujas de sangue, mas foi interrompido pelos bons conselhos de Abigail e a disposição de Abigail em proteger a sua casa livrou todos eles da destruição. Mas também a Bíblia nos diz de outra mulher que não poderia jamais dispor o que ela dispôs, mas por ter se colocado à disposição do homem de Deus, ela foi abençoada. É a viúva de Sarepta. Elias chega lá e pede para ela comida, e ela diz: o que eu tenho ali é para fazer para mim e para o meu filho comer, e vai acontecer o quê? Morrer. Mas então o profeta diz: não, vai lá e faz disso primeiro para mim, porque a promessa é essa: da panela, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Qual foi a disposição daquela viúva? Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. Contribuição com a obra de Deus, né? Aqui era homem de Deus, profeta de Deus, estava fazendo a obra de Deus. A mulher alimentou o homem de Deus. Hoje nós também podemos nos colocar à disposição para alimentar a obra de Deus, para cuidar das coisas do Senhor. A obra do Senhor precisa. Muita gente diz: Deus não precisa de dinheiro realmente, mas a obra do Senhor para andar precisa da nossa ajuda. E então tem outra que se pôs à disposição, e a atitude dela muitas vezes condiz com a nossa.
Estamos falando de mulheres pelo culto ser culto de mulheres, né? E a atitude dessa aqui muitas vezes condiz com a nossa. Quando a coisa para ser feita nos surpreende demais, quando a coisa que vem para a gente fazer, a gente acha que é grande demais para a nossa capacidade, a gente tenta se recuar, como Esther. Esther fica sabendo que o povo dela, o povo judeu, iria ser todos destruídos. Iriam ser todos mortos. E chega aos ouvidos dela esse decreto. E o seu sobrinho manda falar para ela. E deu para ela a cópia da lei. Aí quando ela vê aquilo, ela disse assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte. O que ela quis dizer com isso? Se eu for na presença do rei, sem ele me chamar, eu vou receber a sentença de morte. Eu não posso me colocar na presença do rei sem ser chamada. Aí Mardoqueu responde para ela: não imagines nem em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento da outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino? Que história é essa de você estar esquivando e dizendo que não pode fazer nada porque não é tempo de entrar na presença do rei? Ei, se você não for, socorro e livramento Deus pode suscitar de outro lugar. Mas pense um pouquinho, será que não foi para este tempo que você chegou ao reino? Aí Esther muda de ideia. Então Mardoqueu, faz o seguinte: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E nessa condição, debaixo de jejum e intercessão, irei ter com o rei. Ainda que não seja segundo a lei, se perecer, eu pereço. Mas ela se dispôs. A princípio ela se esquiva, porque ela temeu a situação. Mas depois ela se dispôs e foi. E dessa ida dela à presença do rei, toda a história muda. E aquele decreto de morte se transforma em livramento, se transforma em vida para ela e para o seu povo. O que é? Disposição de fazer. Muitas vezes você pensa assim: é muito grande o que Deus tem para me fazer e eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Mas o certo é que se você se dispor, Deus te usa. E tem uma outra irmã muito abençoada na palavra, a profetisa Ana. Tem muitos que pensam assim: já fiz muito, agora não dá mais, agora eu preciso mesmo é descansar. Ainda não, Deus ainda pode te usar. E a Bíblia diz aqui, Lucas 2:36, que quando Jesus foi se apresentado no templo, quem estava ali? A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem novinha. Sabe quantos anos ela já tinha?
84 anos. E sabe o que ela fazia? Não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e oração, de dia e de noite. Tem muitos templos, muitas congregações por aí, que já desprezaram os velhos, os idosos, e pensam assim: aqui agora, quem está no auge são as coisas mais novas, são as modernidades, né? Mas aqui estava uma que tinha 84 anos, e ela vivia na casa de Deus, fazendo jejuns e orações. O poder da intercessão, o poder da intercessão, Deus ainda usa. Não importa se é criança, se é jovem, se é adulto ou se é ancião, todos têm valor na obra de Deus. O importante é estar à disposição. Mas ainda tinha uma outra abençoada, nossa irmã Dorcas, ô mulher abençoada. Ela viveu no tempo de Paulo ou de Pedro. E aquela mulher, ela era tão abençoada em Jope, que ela usava a sua linha e a sua agulha para fazer túnicas para as mulheres. Mas um dia ela morre. E no dia da sua morte, aquelas mulheres se unem. E quando Pedro chega, elas mostram aquelas vestes e choram e falam: aqui estão as vestes que ela fez para nós. Ela era muito boa, ela era atenciosa, ela servia muito bem com o que ela sabia fazer. Fez falta na cidade. Irmãos, um dia a gente vai, porque não somos eternos. E o dia que a gente for, é muito interessante a gente deixar marcas por onde a gente passou. É muito bom quando a gente se for, alguém lembrar de nós e dizer: aquela contribuiu muito com a obra de Deus. Aquele contribuiu muito para a obra de Deus. Porque Dorcas foi assim. O seu talento era costurar, e ela fazia o que ela sabia fazer. Tem tantas costureiras por aí que passa tanto aperto em festa de igreja, hein? E costura, e uns diz: maravilha, ficou perfeito. Mas tem outros que dizem assim: que nada, essa costureira não sabe é de nada. Ou prova é a costureira de uniforme de festa, hein? Mas Dorcas era agraciada, todo mundo gostava. E aí a pessoa diz: não vou servir mais, não vou fazer mais nada. Faz sim, porque a tua recompensa vem de Deus. Mas aí, irmãos, a disposição maior, quem teve na palavra, em toda a história bíblica, foi do nosso Senhor Jesus. Muita gente dentro da palavra se dispôs, Deus usou, Deus trabalhou, e foram embora. E a história deles nos inspira para que a gente também tenha desejo de servir na obra de Deus. Mas a maior disposição quem teve foi nosso Senhor Jesus. Filipenses 2:5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens,
E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Ele se dispôs, aleluia, ele se dispôs a deixar a glória e se dispôs a vir aqui neste mundo e fez-se servo, humilhou-se a si mesmo, morreu morte de cruz para salvar a mim e a você, para fazer de cada um de nós nova criatura. Lembra aí agora quem você era. Veja aí agora onde você estava. Aleluia. Pense aí da situação que Deus te tirou. Quem era você na mão do inimigo? E hoje quem é você na mão de Deus? Isso tudo foi porque Ele se dispôs a vir morrer por nós e nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Aleluias. Foi porque Ele se dispôs, e andará mais, de nos tirar das trevas e nos trazer para essa maravilhosa luz. Foi porque Ele se dispôs, e andará mais, de rasgar a cédula que nos condenava ao destino do inferno e escreveu o nosso nome no livro da vida. E se Ele fez, por que nós não podemos fazer? Se Ele nos agraciou com tanta bondade, com tanta misericórdia, por que eu não posso retribuir? O Senhor Jesus diz hoje: se você prega, pregue. Se você canta, cante. Se você ora, ore. Se você ensina, ensine. Se você aconselha, aconselha. Se você tem ombro para emprestar para alguém chorar, empreste. E andará mais. O Senhor Jesus quer nos levantar, igreja. O Senhor Jesus quer nos levantar como tochas, como instrumentos cheios de Deus. Deixa Deus usar você. Busque a presença do Espírito Santo. Eu não sei fazer nada. Ore e fale: Deus, eu não sei fazer nada, mas eu estou aqui. Usa-me, Senhor. E Deus vai usar. O Senhor quer levantar profetas. O Senhor quer levantar ministros do louvor, evangelizadores, pessoas que têm condição de parar alguém na beira da estrada e do caminho e falar de Jesus, porque isso está esquecido nos nossos dias. Estamos nos acostumando com nós e nós mesmos, mas não temos preocupado em resgatar almas. O Senhor Jesus quer isso de nós. Eu digo de nós porque eu também preciso. Porque quando a palavra fala aí, ela já falou aqui primeiro. Porque a palavra, ela é como espada de dois gumes. Ela corta para lá e ela corta para cá. Ei, o Espírito de Deus me trouxe aqui para te dizer: você é útil para Deus. O Espírito de Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele quer usar você. O Espírito de Deus me trouxe aqui para te dizer: eu morri por ti. E andarás, que
que fazes tu por mim? Tem um hino na harpa que diz: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Só de você ter saído da sua casa hoje para estar na casa de Deus, você já fez algo. Teu pastor ficou alegre de te ver aqui, sabia? Teu pastor fica alegre de te ver aqui. Quando ele chega aqui, começa o culto, não tem ninguém, dá uma tristeza no coração dele. Eu sei que é porque a gente dirige, é líder de grupo. Quando a gente chega e não tem ninguém ou quase ninguém, dá uma tristeza no coração. Mas quando a gente olha que está todo mundo, a gente fica feliz. Então venha, participe dos cultos, participe da escola bíblica dominical, a melhor escola do mundo, porque ensina a palavra. E é isso aí, igreja. É o que o Senhor quer de nós. Disposição. É isso. Disposição. Deixa Deus usar você. Deixa Deus usar você. Vai embora com isso seu coração. Deixa Deus usar você. E se você não sabe ainda o que é que Deus quer, ore e fale para Ele: Deus, eu não quero partir desse mundo sem fazer nada para o Senhor. Eu quero fazer, Deus. Me mostra. E o Senhor vai levantar este povo. O Senhor vai levantar este povo. Vai levantar esta igreja. Porque a igreja existem muitas por aí, mas a igreja que Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é essa igreja que eu devo lutar para fazer parte dela. É ela. Que Deus abençoe. Obrigada por me ouvir. E que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. E que você continue alimentando da palavra. E se você se sente útil, sinta mais útil ainda. Mas se você não sente útil para nada, ore e peça a Deus e diga: eu quero ser útil na casa de Deus. E Deus vai te usar. Em nome de Jesus.